Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Tamires e hoje daremos início a mais uma aula de matemática. Hoje falaremos um pouco sobre sistema monetário brasileiro. Você sabe o que é sistema monetário? Nós podemos observar aqui na imagem algumas cédulas. Eu coloquei essas cédulas aqui para que vocês associem essas cédulas de dinheiro ao sistema monetário. Por quê, gente? Porque sistema monetário é o conjunto de moedas em circulação em um determinado país. Mas será que o dinheiro sempre existiu como conhecemos hoje, com cédulas e moedas? Não, gente. Nem sempre o dinheiro existiu como nós conhecemos hoje. Professora, mas se o dinheiro não existia antes, como funcionavam as coisas nos períodos primitivos, nas primeiras civilizações? Como funcionavam as relações comerciais, ou seja, como as pessoas faziam para adquirir uma determinada mercadoria sem utilizar dinheiro? Gente, nas civilizações antigas, quando uma pessoa queria uma determinada mercadoria que ela não tinha, mas que outra pessoa poderia fornecer, essas pessoas trocavam mercadorias. Então, as relações comerciais se davam por meio de trocas, que também podemos chamar de escambo. Ou seja, observem aí a imagem, percebam que um homem tem um coelho e o outro tem um peixe. Provavelmente esse homem que tem um coelho gostaria de ter um peixe, então eles trocaram essa mercadoria sem a necessidade de utilizar uma moeda, dinheiro ou qualquer outro tipo de cédula. Eles trocavam as mercadorias e essas relações nós podemos chamar de trocas ou também de escambo, gente. Como mencionado, nas civilizações antigas ainda não existia dinheiro, não existiam moedas nem cédulas. Mas algum tempo depois, ainda no período medieval, o homem começou a produzir algumas moedas. Ao observar a imagem, vocês podem perceber que essas moedas não são tão bonitas quanto as moedas que nós conhecemos hoje. São moedas que possuem muitas irregularidades, que não são idênticas. Por quê? Porque naquela época as pessoas não produziam em larga escala, ou seja, não produziam muitas moedas, não existia nenhuma fábrica, indústria ou empresa que produzisse, não existia tecnologia. A produção dessas moedas acontecia de forma muito rudimentar. Mas, professora, como assim rudimentar? Eles produziam essas moedas à mão, gente. Era um processo artesanal que os ourives realizavam e por isso essas moedas não eram perfeitas e não eram iguais umas às outras. Lembrando que o ourives era o profissional que manuseava matéria-prima para construir moedas e outros itens. Com o tempo, quando o homem começou a produzir essas moedas, as pessoas levavam a matéria-prima para o ourives para que ele construísse essas moedas. E em troca, ele fornecia uma espécie de recibo, ou seja, um papelzinho onde era anotado o que aquele indivíduo trouxe para o ourives, quantas moedas ele iria fazer. Era parecido com um comprovante para comprovar que aquela pessoa deixou algo ali com o ourives. E também era muito semelhante aos recibos que nós temos acesso hoje quando vamos ao banco. Vocês podem conversar com os responsáveis de vocês para que eles expliquem como isso acontece. Quando nós vamos a um banco realizar um depósito ou uma transferência, nós recebemos um pequeno comprovante. Aquele comprovante é uma forma de provar que nós realizamos aquela operação. Era muito semelhante a esses recibos fornecidos pelos ourives. Apenas em 1810, depois que foram criados os bancos, inclusive o Banco do Brasil, os bancos começaram a fornecer bilhetes de banco. Eram muito semelhantes a cheques e substituíam essas moedas criadas de forma rudimentar, gente. Apenas anos depois, os bancos começaram a emitir cédulas e moedas de dinheiro. As principais unidades monetárias usam a base centesimal, isto é, a moeda divisionária da unidade equivale a 1/100º de seu valor. No caso do Brasil, temos o centavo de real.
No mundo moderno, além do dinheiro vivo impresso em cédulas reguladas pelo governo, o comércio também usa outros mecanismos financeiros de intenção de pagamento. Nós podemos citar como exemplo o cheque e também os cartões de crédito, que são meios de realizar compras atualmente. Vocês devem estar se perguntando, mas professora, quem produz o dinheiro que nós conhecemos hoje, tanto as cédulas quanto as moedas? Qualquer pessoa pode produzir dinheiro? Nós podemos comprar dinheiro em algum local? Essas cédulas produzidas por qualquer pessoa são válidas? Não, gente. A instituição responsável pela impressão das cédulas brasileiras é a Casa da Moeda do Brasil. Ela é uma estatal que foi criada em 1694 por Dom Pedro II, que na época queria suprir a necessidade de produção de cédulas e moedas brasileiras. Quando eu digo que ela é uma estatal, eu quero dizer que ela é uma instituição pública que pertence ao povo, certo, pessoal? E é nessa instituição que é realizada a impressão de moedas e cédulas brasileiras. Nenhuma outra instituição pode produzir ou pode imprimir dinheiro. A produção e regulação dessas moedas e cédulas é realizada pelo Ministério da Fazenda por meio do Banco Central do Brasil. Então, não é possível alguém imprimir dinheiro ou fazer dinheiro em casa. Existe toda uma regulação feita por essas instituições públicas do nosso país que validam essas cédulas e moedas. A moeda brasileira já recebeu diversos nomes, cores, tamanhos e características diferentes. Nós podemos citar aqui algumas, como por exemplo, os reis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real e, por último, a moeda que nós conhecemos hoje, o real. Essa moeda foi implantada em 1994. Vários foram os modelos, tamanhos e dispositivos de segurança usados na fabricação das cédulas da atual moeda. Antes da atual moeda, diversas personalidades foram homenageadas. Pedro Álvares Cabral, Marechal Deodoro da Fonseca, Tiradentes, Santos Dumont e o ex-presidente Juscelino Kubitschek foram algumas das personalidades que estampavam as notas. O design atual das cédulas brasileiras não homenageia pessoas. Em um dos lados da nota consta a efígie simbólica da República e do outro lado animais da fauna brasileira. E cada nota possui um animal diferente. Vamos observar aqui algumas notas. Nós temos aqui a nota de R$2. Percebam que o valor da nota de R$2 está escrito da seguinte forma: R, que significa real, que é a nossa moeda, um cifrão, que é um S cortado, que significa dinheiro, 2,00. Quando vocês forem a um supermercado, a uma loja ou algum outro tipo de local e forem observar os preços das coisas, vocês vão perceber que esses preços estão escritos de forma decimal. Tudo que está antes da vírgula são os reais e o que está depois representam os centavos. O animal que está na nota de R$2 é a tartaruga de pente. Aqui abaixo nós temos a nota de R$5, que está escrito da mesma forma, e o animal que está na nota de R$5 é a garça. Na nota de R$10, o animal que está aqui é a arara. Na nota de R$20, o animal é o mico-leão dourado. Na nota de R$50, o animal é a onça pintada. Na nota de R$100 é o peixe garupa. E na nota de R$200, a mais recente nota criada, é o lobo-guará. As moedas de metal apresentam ilustrações de personalidades importantes para a cultura brasileira. Percebam aqui, gente, que o valor da moeda também está escrito de forma decimal. Nós temos aqui um R representando o real, um cifrão representando o dinheiro,
0,1 centavo. Como eu havia dito, antes da vírgula ficam os reais e depois os centavos. A personalidade que nós encontramos na moeda de 1 centavo é Pedro Álvares Cabral. Na moeda de 5 centavos, nós encontramos Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. Na moeda de 10 centavos, encontramos Dom Pedro I. Na moeda de 25 centavos, Manuel Deodoro da Fonseca. Na moeda de 50 centavos, José Maria da Silva Paranhos Júnior, Barão do Rio Branco. E na moeda de R$1, a efígie da República. Já que nós conhecemos as cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, vamos conversar um pouquinho sobre equivalências do sistema monetário brasileiro. Observem essa primeira imagem, gente. Percebam que uma moeda de 50 centavos mais uma moeda de 50 centavos é igual a uma moeda de R$1. Da mesma forma, duas moedas de 25 centavos mais uma moeda de 50 centavos é igual a uma moeda de R$1. Ou até mesmo duas moedas de 25 centavos mais 5 moedas de 10 centavos é igual a R$1. Com relação às cédulas, nós podemos observar algo muito semelhante. Uma nota de R$50 mais uma nota de R$50 é igual a R$100. Duas notas de R$20 mais duas notas de R$20 mais uma nota de R$20 é igual a R$100. Uma nota de R$50 mais uma nota de R$20 mais outra nota de R$20 mais outra nota de R$10 também é igual a R$100. Já que nós conhecemos um pouco a respeito do sistema monetário brasileiro, vamos praticar realizando as atividades propostas? Até a próxima aula!